Olá a todos, sejam bem-vindos a esta conversa na primeira pessoa com o autor Belmiro Costa, autor do projeto de matemática de 9º ano, Espiral 9. Muito obrigada por estar aqui connosco, por ter algum tempo para conversar connosco e para tirar estas dúvidas e questões que podem estar a surgir nos professores e nas professoras que estão neste momento a analisar o projeto pedagógico Espiral 9. Vou-lhe fazer aqui algumas questões e começo por lhe perguntar o que é que mudou neste projeto, porque estamos a falar de um ano de fim de ciclo. Que preocupações é que a equipa de autores teve? Sim, antes de responder, agradeço a oportunidade que me dão para falar deste novo projeto. De facto, um ano de final de ciclo condiciona a estrutura do manual. E vou apontar algumas razões. Independentemente daquilo que cada um de nós possa pensar e valorizar ou não, a avaliação externa, denominada exames, acho que todos os professores estão preocupados e querem que os seus alunos tenham um bom desempenho nessas provas. Por outro lado, sendo um ano de final de ciclo, não podemos adiar o tratamento de alguns assuntos, nomeadamente determinados aprofundamentos, porque é o ano de final de ciclo. O que não acontecia no 7º e no 8º ano. Por vezes, determinadas abordagens eram feitas de forma mais superficial, a contar que, no ano seguinte, as coisas seriam remediadas. Num ano de final de ciclo, a gestão tem de ser muito mais objetiva. Assim, eu diria que temos dois focos essenciais. Por um lado, uma gestão equilibrada que não põe em causa a conclusão do que há a trabalhar neste ciclo. Por outro lado, proporcionar de forma muito cadenciada, regularizada, a preparação para a prova final. E de que forma é que essas preocupações se materializam no projeto? Vamos dividir em duas partes. Uma das partes, que tipo de apoio damos para a preparação para a prova final. Pessoalmente, não acredito em qualquer tipo de preparação feita antes de 2 semanas. Se é uma preparação consistente, ela terá de ser feita ao longo de todo o ano. Não pode ser uma preparação fast food, digamos assim. Não, de forma alguma. Essa ideia de se colar algumas receitas para depois ter um bom desempenho, atualmente acho que não resulta. Portanto, neste sentido, o que é que fizemos para ajudar a apoiar essa preparação? Criamos, no final de cada parte do manual, uma rúbrica a que demos o nome Rumo à Prova Final. Como é que ela está construída? Por unidade, identificamos os tópicos essenciais dessa unidade no 9º ano, mas não só. Os tópicos relacionados direta ou indiretamente, mobilizados a partir do 7º e do 8º ano. Então, no final de cada unidade, há um momento que, se o professor assim o entender, pode fazer uma abordagem não só focando o 9º ano, mas o ciclo relacionado com essa unidade. Desta forma, vamos acumulando um conjunto de unidades em que essa abordagem feita a nível de ciclo vai estando presente. E terminamos com aquilo que designamos uma prova modelo. Este é um dos aspectos. No entanto, reforçamos, introduzindo uma outra novidade. No caderno de atividades, que habitualmente é o chamado caderno invertido, era dividido numa parte do pratica, seguindo a estrutura do manual, e a outra parte seria, habitualmente, o avalia. Avalia mais. Neste ano, por ser um ano de final de ciclo, esse avalia mais deu lugar à preparação para a prova final. E então aqui, mais uma vez, organizamos um conjunto de propostas que estão trabalhadas da seguinte forma. Eu aqui chamava a atenção porque há aqui um pequeno detalhe que houve intencionalidade para não criar qualquer tipo de transtorno na gestão do tempo. Esse detalhe é o seguinte.
Começamos por fazer um apanhado, um resumo dos aspectos essenciais de ciclo para cada unidade. Depois seguem-se 2 testes. O teste 1, focado apenas em matéria do 9º ano. O teste 2, integrado nos tópicos da unidade e que lhe estão associados, será um teste mais global. Não quisemos introduzir aqui só o aspecto global para proporcionar uma gestão do 9º ano. Portanto, 2 partes, um teste 1 só 9º ano, o teste 2 global. E no final das unidades, a questão da prova final volta a ser trabalhada de alguma forma? Este rumo à prova final traduz-se mesmo, localiza-se no final de cada uma das unidades. Simplesmente, no manual, não aparece no final da unidade, mas sim é remetido para o final da parte do manual correspondente. E no caderno de atividades, há mais alguma forma de revisão rápida, digamos assim, dos conceitos? Sim. Há 2 cartões, em que nesses cartões destacáveis, vamos chamar, entre aspas, a cábula de consulta rápida, em que nesses cartões se faz um apanhado dos aspectos essenciais da informação relevante, fórmulas, regras operatórias, competências, diagramas de extremos e curvas. Portanto, tudo que seja essencial a nível de ciclo aparece nesses cartões. O que é que pretendemos com esses cartões? Que os alunos, perante uma dificuldade, rapidamente possam esclarecer. Aqui também está presente a própria autonomia do aluno. E exclusivo para o professor, há algo a destacar neste âmbito e tendo em conta que existe sempre esta preocupação com a prova final? Sim, houve também essa preocupação. Então há um pequeno livro em que há um conjunto de propostas também organizadas por unidade, em que o grau de dificuldade é crescente e tem o foco em termos globais do ciclo. Portanto, mobiliza por unidade os aspectos essenciais do ciclo, 7º, 8º e 9º, tendo um grau e identificadas com o grau de dificuldade identificado com um código de cores. Muito bem. Há mais vida para lá da prova final, digamos Exatamente. assim, e por isso eu gostava de saber o que é que mudou na organização do Espiral 9. Também mudou algo que tem a ver com a gestão do tempo e o facto de ser um ano de final de ciclo. Chamava a atenção para, no início de cada subtópico, e o subtópico, digamos que é a divisão mais pequena da organização, há uma sequência de identificação, de apresentação de um determinado conceito, há exemplos, há o destaque daquilo que é essencial e, em todas as páginas, sem exceção, que se introduz um novo conceito, é sempre apresentado um quiz com este objetivo: tentar avaliar o grau de compreensão que os alunos tiveram deste novo conceito. Porquê? Porque não queremos passar ao conceito seguinte sem termos a garantia que os alunos estão num patamar que podem acompanhar. Isto porque já não temos outro ano para remediar estas situações. É final de ciclo. Portanto, controlamos muito de perto toda esta organização de acompanhamento aos alunos. E sabemos como os alunos gostam dos quiz EV. É um recurso muito motivador. Acaba por ser também um ambiente motivador. Certo. Para fechar, gostaria, Belmiro Costa, que nos dissesse em poucas palavras quais são as grandes vantagens do Espiral 9 e também que nos dessem a indicação de que se este projeto dá para todos os alunos, se pode aplicar a todo tipo de alunos. Vou começar por responder à parte final da questão. Sem dúvida que o projeto dá para todos os alunos. E porquê é que dá para todos os alunos? Porque começa sempre com uma grande preocupação. Uma iniciação articulada com conhecimentos anteriores. Há sempre um retomar de conhecimentos anteriores. Por outro lado, um apoio
muito significativo à diferenciação. De forma muito clara é apresentada a sequência e a identificação do grau de dificuldade das questões. Ora, isto permite que o professor encontre neste projeto aquelas necessidades para cada ritmo de aprendizagem, para cada caracterização de turno. Olhando ainda para as vantagens do espiral, já sabemos que existe um apoio naquilo que é a diferenciação e a inclusão dos alunos, mas gostaria que especificasse com mais detalhe, que nos desse mais detalhes sobre como é que isto se materializa. Sim, essa diferenciação materializa-se de diversas formas. Na própria organização do manual, como já referi, haver um início com um patamar, digamos, baixo e progressivamente vai evoluindo. Mas não só. Muitos materiais de apoio à recuperação, muitos materiais de consolidação com níveis de dificuldade diferentes. Apoio ao diagnóstico, isto mais na vertente do professor. Conjunto de fichas com níveis de diferentes dificuldades, também em inglês, e isto é uma novidade. Se há escolas que podem não valorizar muito este aspecto, outras valorizam imenso e tem sido um do reconhecimento que temos obtido. Há escolas em que o número de alunos de língua estrangeira, com língua estrangeira, é muito significativo. E este tipo de apoio para esses casos parece-me que é importante. Quanto ao apoio à motivação, porque pensamos que sem motivar alunos, sem eles se envolverem, não é possível ensinar matemática ou qualquer outra disciplina. E nesse sentido, criamos logo no ponto de partida um separador em que esse separador começa a dar vida ao próprio desenvolvimento da unidade. Dou um ou dois tópicos, como é que esse separador aparece. Primeiro, começamos por identificar uma temática para a unidade. De seguida, apresentamos tarefas, propostas, em que o contexto tem a ver com essa temática. E então, posteriormente, o separador é construído a partir dessas propostas, desses desenvolvimentos, tendo então uma ligação a tudo que se vai passar na unidade. E introduzimos aí um fator novo. Um conjunto de questões que aparecem no separador, em que a partir dos alunos não sabem responder. Mas isso foi feito com intencionalidade. Porquê? Porque depois, ao longo do desenvolvimento da unidade, o aluno vai encontrar algo deste tipo. Já és capaz de responder à questão 3 do separador. O que é que quisemos evidenciar com esta prática, com esta estratégia? Quisemos mostrar ao aluno que valeu a pena estudar. Se no ponto de partida não era capaz de responder, passado algum tempo, já adquiriu ferramentas, conhecimentos e já é capaz de dar resposta. Portanto, esta dinâmica parece-nos que é motivadora para o envolvimento do aluno. E relativamente ao uso de tecnologia? O uso da tecnologia, hoje observamos que os alunos aderem muito facilmente a recursos tecnológicos. E quebra aquela rotina de trabalho de sala de aula em que a participação do aluno é muito orientada. Na utilização de recursos tecnológicos, dá-se aso a uma maior criatividade. E, por outro lado, conseguimos que o aluno consiga fazer intuições, generalizações de forma mais rápida e mais consistente. Eu dou um exemplo. Uma figura num manual pode estar excelentemente construída com todo o rigor, mas não deixa de ser uma figura estática. É aquilo e é aquilo mesmo. Se usarmos tecnologia, rapidamente não temos aquela figura. Temos muitas figuras. E o aluno, ao visualizar as características dessas muitas figuras,
ele vai identificar regularidades, ele vai estabelecer conjecturas, ele vai, aquilo que costumo dizer, entre aspas, fazer matemática. E é esse, claramente, o objetivo também da equipa de autores, até pela experiência que tem a dar aulas de matemática a estes alunos. Muito obrigada, Belmiro Costa, pelos seus esclarecimentos. Foi aqui a resposta a algumas questões na primeira pessoa com o autor do projeto Espiral 9. Agradeço uma vez mais a sua presença. Já sabe, quem nos ouve, que se tiver outro tipo de questões pode sempre recorrer ao espaço professor da Porta Editora, à linha de apoio e, claro, sempre ao seu consultor pedagógico. Muito obrigada e até breve. Porta Editora. O seu trabalho faz toda a diferença.